E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje o assunto que nós vamos ver, a gente vai começar por função. O que que significa uma função? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a função, ela é a relação entre dois conjuntos. Mas que dois conjuntos são esses aqui? Olha só. Normalmente vem escrito assim, ó, f, dois pontos, a seta em b. O que que significa isso? Significa que a função vai pegar os valores de a e vai transformar nos valores de b. Se você olhar nessa figura aqui, você consegue entender, olha só. Eu tenho um conjunto A. Dentro desse conjunto A eu tenho o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4. Dentro desse conjunto B, aqui, ó, eu tenho o elemento 3, o elemento 4, o elemento 5, tá? Então, a função que é esse f, ele pega esse 2 e transforma em 3. Ele pega esse 3 e transforma em 4. Ele pega esse 4 e transforma em 5. Se vocês perceberem aqui, a gente consegue notar que o que a função está fazendo? A função está pegando o valor de A, que aqui a gente vai denotar por x, tudo bem? Pegando o valor de A, que é x, e somando quanto? Somando 1. Aí aqui o que está acontecendo? Ó, quando x é 2, 2 mais 1, a função recebe 3. Quando x é 3, 3 mais 1, a função recebe 4. Quando x é 4 mais 1, a função recebe 5. Aí aqui a gente tem alguns nomes, olha só. O conjunto A, ele recebe o nome como domínio. Por quê? Depende desse x, depende desse valor de A, para a gente saber o valor de B, para saber o valor de Y. Tudo bem? Então ele domina a função. É ele que manda, ele que vai fazer esse Y aqui, ó, esse f de x aumentar ou diminuir, tá? Então ele é chamado de domínio. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio. É ele que vai receber a seta, tudo bem? É ele que vai estar logo após a seta aqui do domínio. O domínio se transforma em contradomínio. Aí eu botei aqui para vocês, ó, imagem, ponto de interrogação. O que significa isso aqui? É porque muitos alunos não sabem e não conseguem diferenciar a sutil diferença entre o que é contradomínio do que é imagem. Vamos lá, vamos entender para ficar bem interessante. Contradomínio é todo o conjunto B. É o 3, é o 4, é o 5, é esse valor de 1 aqui. Contradomínio são todos os valores que a seta pode de fato chegar. A imagem é onde a seta de fato ela chega, tá? Por exemplo, aqui no nosso exemplo, a seta chegou onde? No 3, no 4 e no 5. Então a imagem é isso, é 3, 4 e 5. O contradomínio é 3, 4, 5 e 1. Aí, olha só, eu botei um desenho aqui para exemplificar de uma forma bem legal. Imagina que isso aqui é uma máquina, tá? Onde eu coloco os números aqui em cima e os números saem aqui embaixo. É como se fosse essa transformação aqui. Por exemplo, quando eu boto o número 3 aqui dentro da máquina, a função que é a máquina, ela transforma no número 4. Quando eu coloco 2, ele se transforma em 3. E quando eu coloco 4, ele se transforma em 5. Exemplo, se eu tampasse aqui para vocês e vocês olhassem dentro do contradomínio aqui, ó, quem que pode sair aqui? Pode sair o 1, pode sair o 5, pode sair o 4, pode sair o 3. Então todos são contradomínio. Mas quem de fato saiu, de fato quem que a seta chega, em quem que ele se transforma? Se transforma no 4, no 5 e no 3.
Então, os valores que saem aqui embaixo são chamados de imagem. Todos os números que podem sair é contradomínio. Tranquilo? Bem fácil, né? Vamos continuar. Olha só. Agora vamos estudar a função de primeiro grau, tá? Vamos lá, olha só. A função de primeiro grau, ela é escrita dessa forma. Y é igual a que multiplica o meu valor de x mais b. Esse valor de y aqui, ó, ele pode vir escrito assim, ó, fx. O que que significa? Significa que a função, tá? O f está em função do x. Então significa que se esse x muda, o valor da função muda. Então a função está em função, né, do x. Se o x aumenta, a função aumenta ou diminui. Então, se o x muda, o y muda, tá? Esse valor de A e esse valor de B, eles são determinados como constantes, são números, tá? Pode ser 1, 2, 3 e assim por diante, são números, tá? Cada um tem um nome diferente. O A, ele é conhecido como coeficiente angular. Ele determina uma coisa bem interessante na minha função. Ele determina se a minha função cresce ou se a minha função decresce, se a minha função sobe ou se a minha função desce, se a minha função aumenta de valor ou se a minha função diminui de valor. O B, ele também tem um nome, olha o nome aqui, ó, coeficiente linear. Para explicar esse cara, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Opa, de vermelho eu coloquei bem grande para vocês aqui, ó. O gráfico de uma o quê? De uma função de primeiro grau é sempre uma reta. O gráfico sempre de uma função de primeiro grau é uma reta. Tranquilo? Vamos lá. O primeiro exemplo aqui, ó. Eu coloquei uma reta. Então a gente sabe, se é uma reta, a função tá lá, ó, é de primeiro grau. Tranquilo? Vamos lá. A reta é crescente. Quem que determina se a função é crescente? Se a reta é crescente. É o nosso valor de A, nosso coeficiente angular. Então, se ela é crescente, se ela cresce, se os valores de y crescem, o meu A é o quê? Maior do que zero. O meu A é positivo. Como eu falei, vamos explicar esse B agora, olha só. O B, ele é o lugar que corta o eixo Y. Por exemplo, a gente sabe que aqui, ó, é zero. Então a gente sabe que esse B é mais ou menos 1, 2, é um valor positivo. Por isso que eu escrevi aqui para vocês, ó, corta o OY. Isso aqui, galera, é a abreviação de eixo, tá? Então, corta o eixo Y, esse aqui, o eixo das ordenadas, acima do zero, porque o zero tá aqui, não tá? Aí ele corta aqui em cima, um pouquinho acima. Então, eu sei que na minha função de primeiro grau, nessa aqui, o B, ele é um valor maior do que zero. Por quê? Porque ele corta aqui em cima. Aí eu escrevi outra observação aqui muito importante, ó. Raiz negativa. Vamos lá. Essa raiz, ela também pode vir com outro nome. Ela pode vir como zero, vamos lá, da função. Tranquilo? Então, ou vai vir como raiz ou como zero da função. Isso aqui é o ponto onde a reta corta o eixo X. Esse ponto aqui, ó. E esse ponto é chamado de raiz. Ah, Júnior, eu não consegui entender ainda. Raiz é o valor que a reta corta o eixo Y e faz com que o Y seja igual a zero. Vamos lá de novo. Raiz é o valor que a gente substitui na função aqui em cima, no lugar do x, que faz esse y aqui ser zero.
Tranquilo? Mais à frente a gente vai ver alguns exemplos. Vamos em diante. Aí eu coloquei aqui, galera, outro gráfico. Só que agora o gráfico, essa reta agora ela está decrescendo. O que significa? Significa que o A é menor do que zero. Lembrando que a função é aquela lá, ó, y é igual a ax mais b. Então, o valor de A, que determina que a função é decrescente, porque ela está diminuindo, os valores de Y decrescem, tá? Então, significa que o A é negativo. Agora, olha só, o B está lá em cima, a reta está cortando o eixo Y lá em cima. O que significa isso? Significa isso aqui, ó. Corta o eixo OY acima do zero. Por quê? Porque o zero está aqui, ó. Só lembrar disso. O zero está nesse local. Aqui é um valor maior do que zero. Então, B é um valor maior do que zero. Tranquilo? Vamos fazer um exercício aqui para ver se a gente pegou tudo certinho. A função f de x é igual a 2x mais 1. De cara, vamos lá. Quem que é o nosso valor de A? Olha para essa função aqui, pessoal. Para essa função e para essa aqui. Quem está no lugar de A? Não é o 2? Então, A igual a 2. Beleza? Agora, olha para a função de novo. Quem está no lugar do B? O 1, não é isso? Então, B é igual a 1. Se a gente fosse pensar no gráfico com essa função, o gráfico é crescente ou decrescente? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Pensaram aí? Beleza. O A ele não é positivo, então a reta ela é crescente, então ela sobe. Beleza? E aqui, ó, o B é igual a 1. Então ela corta o eixo Y acima do zero ou abaixo do zero? Ela corta acima do zero. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta aqui, ó. Eu quero saber quanto vale f de 2. O que significa isso aqui? Olha só. Olha para essa função e olha para o que eu estou pedindo aqui, ó. Vocês concordam que esse 2 ele está no lugar do x? Então significa que x é igual a 2. Então, se ele está dando o valor de x, ele está pedindo quem? Ele está pedindo o valor de f de x. Ele está pedindo o valor de f de 2. Significa que ele quer saber quanto vale a função quando esse x aqui, ó, vale 2. Vamos calcular. F de 2, tá? É igual a 2 que multiplica x. Só que quem que é x? É 2. Então, 2 vezes 2 mais 1. F de 2 é igual a 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, a gente sabe que quando a gente pega essa função aqui e substitui o valor de 2 em x, a gente encontra o valor de 5. O que a gente pode falar mais aqui? O 2 não é o valor de x? Então, significa que o 2 é um valor de domínio, tá? E 5? O 5 é valor de quê? Valor da minha imagem. Porque quando eu jogo esse 2 lá dentro daquela maquininha, embaixo sai o quê? Saiu 5. 5 é a imagem, o 2 é o domínio. Tranquilo? Vamos lá então. Do outro lado aqui, eu fiz um pouquinho diferente. Olha o que ele está falando. F de x é igual a 1. Ele deu o valor de x igual aqui? Não. Ele deu o valor de f de x. Então, quando esse f de x aqui vale 1, quanto vale esse x? Então, vamos calcular, ó. F de x, vamos copiar a função. É igual a 2x mais 1. Quanto que vale o f de x mesmo? Vale 1.
Então, 1 é igual a 2x mais 1. Joga esse 1 para cá. 1 menos 1 é igual a 2x. 0 é igual a 2x. X é igual a 0. Tranquilo? Então, a gente sabe que quando a gente pega o valor do f de x e coloca 1, a gente encontra um valor de x igual a 0. Para fazer a mesma coisa desse lado, o valor de 1 não é o valor de y, não é o valor de f de x. Então, 1 é o valor de imagem. E o x igual a 0. Esse 0 aqui é o x. Então, a gente sabe que ele é o valor do domínio. Significa que quando a gente coloca lá dentro daquela máquina o 0, a gente sabe que vai sair o valor de 1 lá de dentro. Beleza? Por último aqui, pessoal. Por último. Alguns minutos atrás eu disse para vocês que raiz significava que a gente bota em y o valor de quanto? De 0. Significa que raiz é o valor de x, tá? É o valor de x que a gente substitui dentro dessa função que faz com que o y seja 0. Então, nesse exercício aqui, se eu pedisse assim, ó, gente, calcula o valor da raiz para mim. Quanto que ela vale? Vocês sabem que a raiz, o y vale quanto? 0. Então, a gente vem nesse local aqui do f de x e coloca quanto para y? 0. Então, vamos lá. 0 é igual a 2x mais 1. Isola o valor de x, fica menos 1 igual a 2x. Passo 2 para lá. X é igual a menos meio. Então, o que significa isso? Significa que quando a gente coloca o valor de menos meio no lugar de x, a gente encontra y igual a 0. Então, x igual a menos meio é a nossa raiz. Então, perguntou quanto é a raiz no exercício. Basta colocar 0 no lugar de f de x, que a gente encontra o valor de x, que é a nossa raiz. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Isso é uma função de primeiro grau, tá? A gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.